que já foi pesquisado. Foi possível identificar como os fatores de opressão de gênero, raça e classe operam na vida das mulheres africanas? E nesse sentido, é possível encontrar similaridades com a experiência das mulheres brasileiras? Quanto a esse segundo questionamento, né, identificar a opressão de raça, gênero e classe na vida das mulheres africanas, o contexto africano, ele tanto é complexo quanto é diverso, né? Então, em algumas sociedades a gente vai identificar, como a sociedade sul-africana, por exemplo, que tem uma população branca um pouco específica e que passou um pouco específica, não, eu digo considerável, né, um número considerável de pessoas brancas e que passou por um processo de apartheid que findou há menos de 20 anos. Existem dinâmicas assim raciais um pouco mais explícitas. Agora, é algo que permeia algumas das biografias, né? Quando a gente vai analisar, mas é difícil falar de um panorama geral, né? Porque quando a gente traz as biografias, cada biografia está falando de uma pessoa e de um contexto, às vezes bastante específicos. Mas de qualquer forma, a gente tem biografias de mulheres intelectuais, de mulheres guerreiras, de mulheres de lideranças importantes. Inclusive, no continente africano tem movimentos de mulheres bastante expressivos. Durante as lutas de independência, por exemplo da luta de libertação de Guiné-Bissau e Cabo Verde, havia um destacamento feminino. Então, a atuação das mulheres assim em vários âmbitos assim nesse sentido, e há um envolvimento das mulheres em todas as questões assim políticas e sociais. Existe sim questões, e aí eu vou falar de forma um pouco geral, mas eu acho importante ressaltar mais uma vez que cada sociedade, cada contexto histórico é uma sociedade, é um contexto histórico, né? É difícil falar, abranger, né? Como eu disse, respondi na pergunta anterior, a gente tem biografia de um fóssil fêmea de mais de 4 milhões de anos atrás. Então fica difícil de dar um panorama com base em todas as biografias, que são muito diversas no tempo, no espaço geográfico e, enfim. Mas, de qualquer forma, falando um pouco assim também como pesquisadora, né, nesse sentido, que trabalha com questões de gênero no continente africano, eu posso afirmar que sim, existem questões de classe, existem questões de gênero. E em raça é um pouco mais alguns contextos bastante particulares assim, e em certa medida conflitos, os chamados conflitos étnicos, né? A gente tem algumas dinâmicas, e aí quando eu tô dizendo isso, eu não tô falando necessariamente hoje de 2021, eu tô falando principalmente no pós-independências, né, quando ali segunda metade do século XX para início do século XXI, quando começam as transições de governo, né, enfim, quando a maioria dos países, enfim, alcançam independência, e aí a gente tem questões de governos e tal, e que se iniciam, enfim, questões políticas implicam em conflitos étnicos e vice-versa. Então, e isso acontece em muitos países, acontece no norte do Uganda, acontece na Somália, acontece na Costa do Marfim, mas também não é algo generalizado, né? Cada país, enfim, a gente tem o genocídio de Ruanda também, mas cada contexto é um contexto, assim. Pensando em similaridades com as mulheres negras brasileiras, eu diria que o não se conformar com o que está dado, o que está posto, né, para essas mulheres quando a gente está falando de um cenário negativo. Porque, enfim, nem tudo que se traz, né, no site de biografias africanas inclui cenários de combate, inclui cenários de, enfim, existem cenários favoráveis também dentro disso, né? Mas, de qualquer forma, eu diria que a similaridade está nesse não se conformar com o contexto quando ele está ruim, de ir à luta, de ir atrás, enfim. Mas eu diria que é bastante complicado fazer essa comparação, na verdade, porque
questões de contexto mesmo. Nosso contexto diaspórico, ele é absolutamente... Isso, trazendo assim para uma análise para hoje, para 2021, o contexto diaspórico é muito diferente do contexto africano. A vida de uma mulher negra no Brasil é muito diferente da vida de uma mulher negra no Burundi, que por sua vez é diferente da vida de uma mulher negra na Guiné-Bissau, que por sua vez é diferente da vida de uma mulher negra na República Centro-Africana. Embora hajam semelhanças, cada contexto político, cada contexto histórico, a gente tem um dado muito importante no Brasil, que é a questão do racismo estrutural, de ter passado por um processo denso de escravização e que reflete na atualidade, e que eu não sinto que permite que certas comparações sejam feitas, né? Eu tive a oportunidade de ter estado na Nigéria e na África do Sul, no início de 2020. Enfim, a impressão geral, e eu digo impressão geral porque eu estava passando ali, né? Eu fiquei mais ou menos um pouco mais de 10 dias em cada país. Fiquei numa cidade só, e na Nigéria fiquei em Lagos, na África do Sul fiquei em Cape Town. Então, a minha observação, a observação de quem está passando, né? É de que, enfim, existem implicações, existe na Nigéria, principalmente, o machismo ele é observável, assim, ele é visível. Mas também é visível, por exemplo, eu nunca vi tantas mulheres dirigindo carros e donas de negócios dos mais diversos quanto eu vi na Nigéria, por exemplo. Então, enfim, é bastante relativo.